Fala galera! Na aula particular de hoje nós trabalhamos potencial elétrico, energia potencial elétrica, carga elétrica, campo elétrico, operação com potência, notação científica, carga elétrica e conversão de unidades. Vou resolver aqui então uma questão que eu realizei, que eu resolvi com a minha aluna na aula de hoje. E vamos começar então pela pergunta: o potencial elétrico em A. Ok, potencial, gente, nós utilizamos a letra V. Potencial então é a letra V de potencial. Nada a ver, né? Porque a unidade de potencial é o volts, tá? Porque é diferença de potencial ou potencial. Beleza. Vamos agora à leitura da questão. Uma região isolada da ação de cargas elétricas recebe uma partícula eletrizada com carga menos 2 nanocoulombs. Ou seja, a carga elétrica geradora, vamos usar Qzão, é menos 2 nanocoulombs. E nano, eu sei que vocês sabem que é 10 na menos 9, então é 2 vezes 10 na menos 9 coulombs. Considere um ponto A a 20 centímetros dessa partícula. Então, os 20 centímetros, pessoal, é a distância em que o ponto A, tá, está da nossa carga elétrica geradora. Então, essa distância A é de 20 centímetros. 20 centímetros. Temos que trabalhar no sistema internacional. Vamos passar esses 20 centímetros para metros. Nós queremos que apareça na parte de cima metros e na parte de baixo tem que aparecer centímetros para a gente poder cortar. 1 metro são 100 centímetros. Temos aqui, ó, 1 metro equivalente a 100 centímetros, então isso aqui é 1. Cortamos centímetros com centímetros, ficaremos então com 20 metros sobre 100 centímetros. 20 metros sobre 100. 20 sobre 100. 20 metros sobre 100. Cortamos um zero, isso vai nos dar 0,2 metros, ou ainda em notação científica, 2 vezes 10 na menos 1 metros. Por quê? A vírgula vai andar uma casa para a direita, e andando uma casa para a direita, o expoente fica negativo e no número de casas que a vírgula anda. Então, essa distância ficou 2 vezes 10 na menos 1 metros. Bom, agora que nós temos a pergunta, que nós temos os dados, nós temos também ali mais uma informação, que é a constante eletrostática do meio, que diz respeito ao meio onde esse potencial elétrico está sendo criado pela carga geradora. E vale 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Feito isso, a gente vai então procurar uma equação que reúna a pergunta e os dados, não sem antes desenhar a situação. É uma carga elétrica negativa, para a gente entender bem o problema. Carga elétrica negativa, que produz uma região de influência no entorno dela chamada de campo elétrico. Tá? As linhas de campo elétrico da carga elétrica negativa são entrando na carga elétrica negativa. Tá? Então isso aqui é uma representação do campo elétrico da carga elétrica negativa, tá? Lembrando que o campo elétrico é uma grandeza física vetorial. Porém, nós queremos saber o potencial elétrico num ponto A. Vai ser nesse ponto A aqui o potencial elétrico, que está distante da carga elétrica, uma distância D. Então, nesse ponto aqui, ponto A, nós teremos um potencial elétrico A, que é o que a gente quer calcular. O potencial elétrico, pessoal, é uma grandeza física escalar, certo? Não tem direção nem sentido, somente intensidade e também o sinal algébrico. Beleza. Agora a gente precisa de uma equação que reúna a pergunta, que reúna os dados e possa resolver o nosso problema. E essa equação é a equação do potencial elétrico. A equação do potencial elétrico é potencial elétrico em A, vai ser a constante eletrostática do meio, a carga elétrica, não é o módulo, e sim a carga elétrica com o sinal algébrico dividido pela distância. Notem que não é inverso do quadrado da distância, mas sim somente o inverso da distância. Vamos substituir agora os valores para VA. VA vai ser, a constante eletrostática do meio é 9 vezes 10 na 9, é um dado do exercício, vezes o módulo da carga elétrica geradora do campo elétrico é menos 2, tá? Então esse aqui é o nosso Qzão, carga elétrica geradora do campo elétrico e do potencial elétrico, é menos 2 vezes 10 na menos 9 coulombs. Tá? A gente não carrega a unidade, só os números. Dividido pela distância, que é 2 vezes 10 na menos 1. Beleza. Vamos lá. Pessoal, nós temos aqui, ó, um produto no numerador. Então nós podemos simplificar esse 2 com esse 2, mas vai sobrar o sinal negativo. Ficaremos então com, no numerador teremos menos 9
vezes 10. Olha só, pessoal, nós temos um produto de potência. Nós conservamos a base e somamos os expoentes. Nós temos mais 9 com menos 9 vai ficar 10 na zero. Dividido por, lá embaixo, no denominador, sobrou 10 na menos 1. Agora, a gente vai resolver a potência, tá? A gente tem uma divisão de potências. Na divisão de potência, nós conservamos a base, que é 10, e subtraímos os expoentes. Então, vai ficar 0 menos 1 volts. Vai ficar menos 9, menos com menos vai ficar mais, então vai ficar na 1. Opa, vezes 10 na 1. 9 vezes 10 na 1, elevado na 1 volts. E, gente, 9 vezes 10 na 1 volts é 90 volts. Então, o potencial elétrico em A vai ser menos 90 volts. Está respondida a questão A. Certo? Então, obviamente, eu fiz mais questões, né, nessa aula particular com a aluna. Eu resolvi a questão B, resolvi outras questões de potencial elétrico, onde pedia para calcular a carga, para calcular a constante do meio. E depois fizemos também questões de carga elétrica, onde a gente precisou calcular o número de cargas elétricas em várias situações. Espero que tenham gostado dessa aula. Se inscrevam no canal e sigam, porque toda vez que eu terminar uma aula particular, eu vou trazer uma questão resolvida aqui para vocês dominarem a física através da resolução de questões.